Olá, amigos do Café com o Dorfo, mais uma edição, dessa vez com um convidado muito especial. Meu melhor aluno das aulas de sexta-feira e sábado à tarde na Unimep, Bruno Chamanchub, que está agitando Piracicaba com sua Village Art Decor. Obrigado, Amanda Costa, estagiária do curso de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, e a nossa primeira dama, né, Bruno? Elizabeth Bortolin, minha querida companheira aqui desses 4 anos de Café com o Dorfo, membro da Academia Piracicabana de Letras. Muito grato também aos amigos dos jornais aqui de Piracicaba, que depois repercutem as nossas entrevistas, o Evaldo Vicente da Tribuna, o Marcelo Germano da Folha, o Alexandre Neder do Democrata, o José Argentino do jornal O Regional. Bruno Chamanchub, parabéns. Eu já dei nota 1001 para ele antes de começar o programa. Agora ele vai justificar por que eu dei nota 1001 para você, meu velho. Muito Você acha obrigado. que essa beleza aqui não vale 1001? Ah, que alegria. Não é Bombril, mas é 1001 virtudes. Que alegria estar aqui, professores, sempre lembrando das nossas aulas de sexta e sábado, que às vezes eram mais tranquilas, né? Que os alunos gostavam de ir para farra, mas eu gostava de ficar na aula. E acho que valeu muito a pena, porque a gente segue aprendendo, né? Porque aprender não é só o momento da apreensão, né? Da informação. A gente tem que aprender a aprender, não é isso? A gente tem que estar sempre preparado. E eu aprendi com você a aprender. Acho que isso é uma coisa que é importante te contar. Você me ensinou a ter a curiosidade de alguns aspectos da publicidade, da comunicação social, né? E isso talvez seja o maior, assim, benefício do meu trabalho hoje. Eu realmente trabalho com muitas áreas diferentes, todas da publicidade e da comunicação, o que não as torna tão diferentes uma da outra, né? Mas com que faz com que a gente, de alguma maneira consciente, consiga projetar ou tornar públicas as nossas iniciativas e as iniciativas de quem desenvolve projetos conosco. Essa é a minha grande felicidade, né? E vir falar aqui desse projeto que está agitando Piracicaba, né? Que está revelando um segredo. A cidade está ganhando a revelação de um segredo de mais de 150 anos. Isso é muito emocionante, né? Muito, muito. A primeira pergunta sempre é da primeira dama do Café com o Dorfo, Bruno. Vamos ver o que holofote na primeira dama! Ela reservou para você. Mas, Bruno, é o seguinte, a gente conhece uma parte um pouco de você, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do Bruno Chamanchub, que a gente nem todos conhecem, quem está fora aqui da nossa proposta, não é? E também daí você já começa contando esse projeto maravilhoso que você idealizou. Como que foi essa idealização? Como que surgiu essa ideia, essa vontade de realizar isso, de revelar esse segredo para Piracicaba? Eu nasci lindo já, eu nasci lindo. Isso é verdade, isso ninguém pode negar. Não, é brincadeira essa parte, na verdade, acho que falar um pouco da minha carreira, né? Curiosamente, eu também estou completando aí de 25 anos para frente, né? No fim do ano passado, a gente começou a olhar para os números redondos da nossa trajetória. Minha trajetória já tem quase 30 anos, né? E eu ainda estou naquela fase de olhar para uma juventude que começa a se transformar em maturidade, né? E isso tem a ver com tudo que eu fiz desde muito novo. Com 15 anos eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação, com artes, com publicidade, e foi o que eu fiz. Tudo que eu fiz de ação profissional na minha vida foi voltado a isso. Eu nunca soube fazer outra coisa, né? E isso me trouxe um universo muito amplo das artes, do estúdio, do rádio, né? Eu fiz rádio. Agora eu tô um pouco de férias que eu tava cansado, né? O último programa que eu fiz, eu fiquei quase 5 anos no ar fazendo entrevista ao vivo todo dia. Então, a minha trajetória, né? Primeiro, não somos só o que fazemos, mas a minha trajetória ela é muito marcada pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei muito e tudo que eu faço hoje eu já fiz muitas vezes, né? Muitos eventos, muitos trabalhos de rádio, jornal, revista e televisão, muitos trabalhos de internet, muitos trabalhos de apresentação de eventos, muitos trabalhos voltados a essas áreas correlatas, né? Que me trouxeram esse background, essa experiência, né?
que me torna hoje sênior no que eu faço. Então, eu acho que chega o momento de todas as pessoas aproveitarem isso, né? Quem vivencia essa qualidade do trabalho, e eu sempre fui muito obstinado por qualidade, né? Então, se você visitar a nossa exposição hoje, que é o Vila de Arte Decor, se você ler o nosso catálogo que a gente acabou de publicar, você vai ver um material que podia estar sendo produzido em qualquer capital brasileira, em qualquer lugar do mundo. E isso para nós é o mais importante, perseguir não só os padrões internacionais, mas uma qualidade que sai de dentro do nosso senso estético, do nosso entendimento. E o pessoal de tudo isso é que eu sempre fui um cara muito curioso, né? E sempre vivi, acho que aprendi isso com minha família, né? Eu tenho muitos artistas na minha família e, ao mesmo tempo, muitos empresários, empreendedores, né? A gente tem esses dois contrapontos, né? Então, como pessoa, eu sempre fui um cara curioso. E acho que a minha curiosidade vem me levando, na minha trajetória, a experiências incríveis enquanto homem e enquanto profissional, né? E eu acho que o passeio sobre esse entendimento de quem somos e o que fazemos não significa quem somos, são duas coisas diferentes. Me levaram para experiências maravilhosas, para essa plenitude que a gente busca, que a gente só vai encontrar no último dia de vida, na minha opinião, nobre opinião ou humilde opinião, tanto faz, que às vezes é nobre, às vezes é humilde, né? Essa balança, né? Eu sou libriano, então eu falo, gente, a gente tá na balança o tempo todo. Então é isso, quem somos e o que fazemos. O quem somos, ele tá na luta, ele tá na busca, ele tá querendo entender, ele tem curiosidade sobre o mundo, ele quer viajar, ele quer conhecer, ele quer cuidar da família, ele quer descansar, ele quer comer bem, ele quer uma mesa bonita, ele quer dormir com um edredom cheiroso, né? Essas coisas que todo mundo quer na felicidade, na busca insana e às vezes insensata da felicidade, né? Mas no profissional é isso, eu sou uma pessoa de projetos. Eu tenho uma trajetória de projetos e um deles é essa ideia, né? O Vila de Arte Decor. Bom dia, Bom né? Boa dia, tarde, boa boa noite. Qualquer hora, você que decide. Né? Você que tá assistindo que decide a hora que é. Mas então, Bem-vindo. Bruno, eu faço as transcrições ali das entrevistas para o jornal. Ah, tá. E aí, quando eu tô fazendo a transcrição, a minha maior vontade é conhecer o Bruno antes do Bruno profissional. Certo. Então, por exemplo, Bruno é piracicabano, não é piracicabano? Eu sou qual? piracicabano. Piracicabano, raiz. Da raiz, nasci aqui, mas eu tenho um pé nesse mundão cosmopolita. Eu sempre conto uma história muito curiosa. Eu sou filho de um peruano que veio com 17 anos para Piracicaba estudar na Exalc e que encontrou uma mulher bonita, diferente, arrojada e à frente do seu tempo, que era minha mãe. Uhum. Meu pai, um cara também muito pra frente, né? Conheceu minha mãe muito jovem, casou com minha mãe muito jovem, teve 2 filhos, minha mãe já tinha uma filha, que é a minha irmã, assumiu a minha irmã como filha, né? E o meu pai teve uma vida meteórica, ele morreu com 27 anos no Peru, na esquina da casa que ele nasceu, praticamente. Caraca. Então ele fez essa elipse, né, pra contar uma história. Eu acho que é uma vida que veio para contar alguma história e a gente, muito pequeno, perdeu o pai e a nossa vida se transformou. Então eu brinco que eu sou filho de um peruano e de uma... meu pai era peruano raiz mesmo, com as origens do norte do Peru, lá de Trujillo, Templo del Sol, Templo de la Luna, é aquela coisa indígena mesmo, que a gente sente no sangue, assim, é um negócio cultura viva. A gente vai pro Peru, a gente anda na rua, as pessoas cumprimentam a gente fala, nossa, será que a pessoa pensa que eu sou daqui? E a gente sente o cheiro familiar, a gente fala, nosso espanhol fica perfeito. Então, acho que tem na veia, né? E aqui a mesma coisa. Minha mãe, ela tem origem espanhola e meu pai também, além disso, ele tem uma parte da família italiana. Então, é uma mistura latina muito grande. Então, eu brinco que eu sou filho de peruano, piracicabana, descendente de espanhol de Málaga, né, em Frigiliana, descendente de italianos que são os Guti, e aí me casei com uma cearense, meus filhos misturou tudo, então assim, é tudo... Esse chamochumbi vem de onde? Chamochumbi é peruano, que significa chamok rumbi. Rumbi é homem, né, e chamok é ouro, então homem de ouro. Olha! Obrigado, gente. Se precisarem de dinheiro emprestado, o banco Chamochumbi. Banco Chamochumbi, juros bem baixinhos. Então, na verdade, assim, são histórias de origem, de tradição, de ancestralidade,
que nunca me pegaram, mas ao mesmo nunca me pegaram na vaidade, mas ao mesmo tempo me impulsionaram muito, Faz né? parte de quem você é, né? A gente tem a origem aqui dos Lacorte, que são os primeiros fotógrafos de Piracicaba praticamente. O meu bisavô foi um dos primeiros fotógrafos, Eduardo Rafael Fernandes, era um fotógrafo que lançou a Casa Bischoff, ele era espanhol de Málaga, andava na rua com o Pablo Picasso. Então, assim, isso tudo, eu acho que não abastece a sua vaidade, mas te dá uma vontade, uma sede de viver que eu tenho o tempo todo. Meu irmão Pedro, Legal. que hoje é presidente do Parque Tecnológico, também tem isso. Minha irmã Andréia, que vive em Santos também. Então a gente tem essa sede, Sim. essa curiosidade, essa coisa de viver e de descobrir, de encontrar. Então acho que o Bruno Pessoa tem isso, Que né? legal, Bruno. Eu cresci num lar cheio de amor, cheio de dificuldades, obviamente, né? Sem pai. Meu pai foi meu avô. Meu avô Eduardo, que era um cara brilhante e fez muito por Piracicaba. Diretor da usina Monte Alegre, Da usina Monte da fábrica Alegre. de papel. Meu avô foi um dos pioneiros também na industrialização da produção de açúcar e álcool, nos movimentos coletivos. Meu avô foi uma figura importantíssima no comércio de Piracicaba. Ele teve a Mercantil Piracicabana, que foi a primeira loja a vender televisão em Piracicaba. Meu avô foi um dos primeiros, no ano de 38, se eu não me engano, ou 39, um dos primeiros presidentes da ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Então é um cara que ele tirava as usinas maiores e que com maiores problemas, tirava essas usinas do buraco, falimentares, né? E punha para girar de novo. Meu avô foi diretor da usina Monte Alegre por muitos anos. A usina da Barra, enfim, era um cara que ele tinha uma visão de futuro, né? E acho que a visão do que o meu avô olhou lá no passado, né, há 60, 70 anos atrás, também impacta o meu trabalho, né? Chegar Com certeza. num espaço como o Monte Alegre, há 10, 11 anos atrás, que hoje, depois da nossa intervenção, com 40 arquitetos, 80 patrocinadores e 300 fornecedores, abrimos a primeira edição do Vila de Arte Decor em 2015 e requalificamos uma área de mais de 6 mil metros quadrados, que hoje abriga restaurantes, cafeterias, espaços culturais, galerias, toda uma estrutura de receptivo e hospitalidade turística com gastronomia. Eu acho que é motivo de muito orgulho, Ô, né? Bruno, mas então o bairro Monte Alegre, ele começa então essa vida dele gastronômica com o Village? Na verdade, Foi vocês hoje que foram foi. precursores, assim, Pioneiros. Na verdade, já tinha o movimento do Balu Guidotti, que é um cara brilhante, né, nas criatividades todas que ele tem para a ocupação do bairro, mas precisava de tanta coisa que ele foi fazendo o que conseguia. E é aquela coisa, você tem um jardim grande e tem 2 pessoas que ajudam esse jardim a ser mantido. Ele vai ser mantido, mas talvez ele não consiga chegar no ápice. chegar no ápice do uso, do aproveitamento e da ocupação máxima dele por uma questão básica, são só 2 pessoas. Quando a gente faz o Vila de Arte Decor, a gente junta centenas, pode chegar a milhares de pessoas fazendo algo que é a ressignificação de um espaço. E a gente faz isso no ano de 2015 para nascer a marca do Vila de Arte Decor, exatamente porque trabalhávamos para outras mostras de arquitetura, eu e o Eduardo Pelais, que era meu sócio na época, que é meu parceiro na criação deste projeto. E aí a gente encontra uma área do Monte Alegre que tinha potencial para receber os restaurantes, que lembrasse um pouco do movimento que ainda é, né, a Vila Madalena, Joaquim Egídio, ou seja, a convivência entre o antigo e o novo, a ocupação significativa de prédios históricos e a responsabilidade com o futuro. Fizemos isso em 2015 e hoje você vê o resultado no Monte Alegre, né? Sim, é uma Mais de delícia. 20 equipamentos turísticos, de hospitalidade, de gastronomia e enfim, desse receptivo artístico e cultural. E aí a gente foi desenvolvendo as edições do Village em vários outros lugares. Chegamos a fazer uma edição na cidade de Rio Claro, num dos bairros mais tradicionais da cidade, que é o Jardim Claré, numa casa também antiga, com toda a estrutura para receber o nosso evento. E a gente foi trabalhando essa marca até que chegássemos nesta 6ª edição e os 10 anos do evento, num imóvel histórico de importância única, e não é só para Piracicaba, é para o estado de São Paulo, é para o Brasil, porque conta a história da tradição e do pioneirismo, né?
o tradicionalmente inovador, né? Até estamos gravando aqui no PSEG um podcast que se chama Tradicionalmente Inovadores, né? Exatamente porque a inovação é a tradição na cidade. E o nome de Luiz de Queiroz é É marca. eu falo, A viu, marca, gente? é Eu falo. referência. Eu falo. A Beth e eu, Bruno, fomos visitar Foram. o Village Ontem estivemos lá. ontem, para nós que estamos gravando hoje, né? É ontem, Ontem, pra nós que estamos Quem gravando. tá vendo não sabe o tempo, porque é a hora que a pessoa quer. É na hora É que você tá ontem. tomando esse cafezinho aí Foi na sua ontem. casa, ó. A Beth ficou. Eu não conhecia também. É A uma gente loucura, sempre não é? passava Nossa, é pela muito frente. Ninguém lá, conhecia ninguém Adolfo. conhecia. Ninguém conhecia. Era uma A surpresa, Beth- todo mundo queria conhecer. Eu não sei se ela vai fazer gente- uma pergunta ou ela vai dar um depoimento de umas 4 horas sobre o que ela viveu lá ontem, do jeito que ela saiu encantada de lá, Emociona. Bruno. Beth, Olha. você tem 20 minutos para Não, sua não, pergunta. não, não. Eu quero ouvir tudo dele, que ainda eu estou assimilando tudo que eu senti lá, principalmente naquele fundo lá, onde você passa pelo Rio Piracicaba, você atravessa aquela ponte e vai lá pisar naquelas telhas, onde faz aquele barulhinho e aquele barulho da água, e você ali meditando, sentindo aquele. Eu achei assim. Eu sabe, quando você Meditou. É a transcendência. Nossa, mas E eu vou coisa te contar. fantástica, eu queria ficar Tinha lá, esse não queria muito. objetivo? Ó, Tinha eu esse acho que o Qual que é essa objetivo experiência começa. que vocês queriam trazer para as pessoas, fazendo um espaço tão maravilhoso, tão bem elaborado, harmonioso, onde o moderno e o antigo Casa, né? casam, faz um trabalho ali de união Isso é perfeito. emocionante, né? Nossa, Porque é a preço. ocupação viável. A Beth conseguiu dormir às 4h30 da manhã. Ah. É um segredo de casa lá, tá bom, Bruno? ai, agora eu entendo, viu, de onde vem tudo isso. Essa Essa árvore energia. É uma esse sede. DNA, Não, é eu vou te DNA falar, é a aquele sede de dele. vida, né? Eu atribuo a realização desta edição, primeiro, a uma comemoração. Quando a gente faz um aniversário redondo, a gente está emanando coisas espirituais também, porque a gente consegue superar o medo, a dúvida, a preocupação, a falta de recursos, porque todo e qualquer projeto precisa ter minimamente esses elementos. Não adianta, pode ser um projeto milionário, ele vai precisar de mais 1000. Sabe, assim, sempre tem um bom projeto, ele tem que ter esse senso de que poderia ter algo a mais. Sim. Então, eu atribuo a realização deste evento a algo muito importante, que é a viabilização do sonho que acompanha a nossa cidade há mais de 150 anos. Eu acho isso emocionante, porque eu vou falar para vocês algo. Esse sonho que a gente está vivendo, quem te disse, ou quem me disse, que ele não pode ser o sonho do próprio Luiz de Queiroz? Exatamente. Depois que ele constrói a Exatamente. casa, de ocupar aquela casa. E a gente sabe que ele era um cara que gostava de receber. Apesar dele ter ficado um pouco mais de 12 a 16 anos na casa, porque ele constrói esta casa, este palacete, logo após viagens à Europa, que eles tinham familiares na Europa. A mulher dele era Dona Ermelinda Ottoni, era carioca, né? Então eles eram muito cosmopolitas, viajavam o mundo. E numa dessas viagens à França, que eles eram loucos pela França, eles perceberam que tinham as escolas agrícolas. E falaram, isso não tem, esse modelo de escola não tem no Brasil, a gente vai ter que construir isso. E para construir isso, o que a gente tem que fazer? Vamos adquirir uma fazenda, que aí eles compram a fazenda São João da Montanha. Poucos anos depois que eles construíram o Palacete Luiz de Queiroz, né, o Palacete Boys, também chamado depois de Palacete O Boys. Palacete veio primeiro do que a Exalc. Veio primeiro do que a Exalc no sonho. Era residência. E aí ele tem que vender, a história resumida é essa, ele tem que vender o Palacete Para Nossa. dar continuidade para pegar à o escola. dinheiro. E fazer a Exalc. Olha Só só, que aí ele né? morre de depressão, né? De tristeza. Porque E com o, uma o série de Estado. Então nós o estamos Estado trazendo felicidade. prometeu O Estado e não prometeu e ele e tinha 10 ele anos vendeu- para cumprir. pra No foi. último grito, cumpriu. E aí a Ermelinda, depois que ele já tinha morrido, é que entrega a escola. Então, você entende que a ocupação Você de uma trouxe cidade, felicidade. 150 anos depois, pode simbolicamente Trazer a felicidade do trazer a país. felicidade finalmente Pra ele. daquela pessoa. É. E acho que isso é simbólico, porque de uma pessoa, os projetos são assim, eles começam geralmente com uma pessoa, Uhum. que é a pessoa que sonha, que idealiza. Exato. Então o Luiz de Queiroz sonhou tudo isso que a gente está vendo hoje.
uma visitação organizada, ordenada, com carinho, com cuidado, com sinalização, Nossa. com luz, com mobiliário, com jardim cuidado, com cheiro, com música tocando, com água correndo. Sensação do caquinho, né? que O nem a caco avó de vidra no falou. pé, o caco de telha no pé. Então, isso tem tudo. um cemitério para animais lá, em lembrança aos Lembranças. animais deles. Então, o Coisa resumo linda. de tudo isso é o sonho realizado, e o que eu posso dizer é uma cidade conseguindo abrir o seu mapa mental, e quando sobrevoar aquela região no seu sonho, não tem mais um X e um buraco negro. Tem a planta da casa que você desenhou com o seu próprio trajeto. Isso é muito significativo, isso é muito Muito. simbólico. E a gente só conseguiu, e eu vou te dizer, porque nós abrimos uma nova marca para amparar o Village Art Decor, e a programação gerada por cada edição, nós decidimos que a partir desse ano teríamos um festival, que é o nome Festival Futuro Ancestral. A gente abriu a porta da ancestralidade. A gente abriu a porta da memória de pessoas importantes que não estão mais entre nós e que abriram uma comunicação de respeito, de amor, de pioneirismo, de liderança, de vontade de transformar. E esse homem que vai para a capa do nosso catálogo, a casa é como se fosse o esqueleto dele. Isso que a gente quis mostrar nesta capa, nesta montagem. A casa, o palacete, se torna o esqueleto dele, parte da própria vida. E é isso que a gente... E sim, e esta casa foi sacrificada na época da fundação da Exalc para que se construísse a Exalc, para que seja sonho o grandioso, nascimento da né? USP. Que grandiosidade de alguma maneira. desse homem, né? Então a gente E tem ele que agradecer. ele trouxe a luz, ele trouxe o telefone também para Piracicaba. Tudo na casa, luz, telefone, água encanada, quer dizer, Tudo. o E- futuro do... Adega de vinho. Nossa, Olha que maravilha, lindo. uma A adega. Melhor não, parte, a né? Beth não deixou eu entrar na adega de vinho. Fotografia. Nossa, Tem fotografia, poucas, mas tem fotografia da Dona Ermelinda, tem tem, fotografia Dona dele. Ermelinda. Com Nós certeza. descobrimos que os dois dormiam em camas diferentes. Melhor coisa pro casamento durar. Melhor coisa pro casamento. Depois de um tempo, Nossa, marca a hora. E uma vista maravilhosa daquele quarto que ela Não, tinha, aquelas maravilhoso. árvores. Nossa, eu agarrei uma árvore lá, fiquei abraçada à árvore, imaginando. A árvore até falou. Falou, vem cá, meu bem. Mas eu Que acredito alegria. na Mas, viu? vida assim mesmo, dessa forma como você disse, Bruno. Eu acho que nós estamos aqui como passagem. E o que você vai deixar, né? Alguém vai lembrar. E nós Sim. estamos lembrando tudo. Claro, essa alguém vai lembrar, porque a gente, construção, para né? fazer esse catálogo, a gente precisou entrar na vida, não só do Luiz de É. Queiroz. A gente tem uma matéria aqui que conta as 5 famílias que foram donas Incrível, da casa. incrível. Né? Depois dele teve 4 famílias. Nós- Inclusive, o rapaz que nos recebeu lá, ele disse que quando eles entraram, a casa estava assim, perfeita. Impecável. Impecável. Não tinha ambiente pensei, entulhado, é, não tinha mofo, não tinha não parede. tinha ferrugem. nada, não tinha cuidadíssima com 7 fiquei funcionários. Nós, super- nós Incrível. nos encontramos na nossa visita com uma sobrinha, né, Beth? É, do Arnulfo Fioravante. Não, ontem tava a filha dele. A filha. Ontem Então estava era a a filha. filha Era a dele. filha que Então, estava é. com o marido A filha lá? do Isso, com os o marido. proprietários do palacete estavam. Conversamos, Que nós brincamos, conversamos, né? né? Eu com a Beth, eu falei, como eu sou Queiroz, É. e o Luiz Queiroz teria em vida deixado uma parte da casa para Eu nós. quero agora. Não, e ela falou, não, e meu pai foi o último proprietário. Então a gente ficou brincando lá, nos Fizemos conhecemos, fotos. tiramos com foto, eles. tomamos um cafezinho. Quem pagou o café pra quem? Eu Ah, paguei. eu. Queiroz pagou? Eu Então tá paguei, bom. eu Não, mas paguei. para você ter uma ideia, o pai do Adolfo é Adolfo Carlos de Souza Queiroz. Ele Eita. tem o Souza. O Olha. Adolfo Carlos, filho, não tem o Souza, ele é françoso. Mas porque então ele você é pegou o parente do françoso. Luiz de Queiroz. Então Ele ele, é deixou parente. uma parte da Ele casa. é Eu parente. falei com a Ele Beth, é pai Bruno. dele, é Souza. Falei com a Beth foi, visitou e falou: Adolfo, eu gostei da casa, mas é muito grande para limpar todo dia. Ela não aceitou meu Não, o presente. problema ia ser pra você que ela ia fazer você limpar, viu? Não, O e negócio nós aqui não ficamos vem, não. sabendo que Bruno, todo o que material, maravilha, que maravilha. todo o material veio da Bélgica. Sim, As o Caco madeiras, Braga nos pisos, contou. É, mas a gente tem aqui na tudo. revista uma entrevista com o arquiteto da reforma, que é o Juarez Quem é? Borges. Ó, Juarez. ele conta Aham. tudo. Juarez Borges restaura Restaura lembranças de seu trabalho no Palacete. Então aqui a gente tem alguns desenhos técnicos. Legal. A gente... Aquele piso maravilhoso, com Maravilhoso. aquelas estrelas. Então aquilo foi refeito na grande Ah, reforma sim. de 2003 pelo Quem último bancou proprietário. foi o Arnulfo, Arnaud Fioravante, que a Tá. família dele ainda hoje é proprietária proprietária do imóvel. local do imóvel. Tá bem. Então, eu acho que é uma realização de um sonho. Eu acho que é uma abertura de um canal de comunicação para
a autoimagem e para o auto... Como é que chama isso? Conhecimento, não? O autoconhecimento da Autoestima. cidade, a autoestima da cidade. Autoestima da cidade. A cidade se abre para sua autoestima ser melhorada, para que ela Nossa. entenda que as pessoas entendam que elas moram num lugar rico, Rico. num lugar cheio de história, num lugar né, com emissão de arte e de cultura para o mundo Uhum. inteiro. E isso nos enche, né? Isso nos Lindo, enche. Não é a lindo. vaidade, é a certeza. E o trabalho coletivo que vocês fizeram lá, eu acompanhei um pouquinho pelo Instagram, na questão da limpeza do terreno, Tudo. do verde, né, que vocês renovaram lá. Foi lindo. Mais de Esse 9 trabalho carretas. coletivo, lindo. Porque não Isso. dá, você tem 7 funcionários com um É, espaço de não 11 dá. mil metros, eles fazem de tudo, eles não param de Como o trabalhar. Rodolfo Sim, falou, é mais do que um quarteirão aquilo lá, é 11 mil metros. É um quarteirão, né? Que é Mas a é um média. quarteirão quadrado. A média de quarteirão é 11 mil metros, né? É um pouquinho mais de 11 mil. Nós estamos chegando nos Já, 45 mas não falamos do nada. segundo Não tempo. falamos pra ver. O- Adolfo, eu vamos queria no tempo aí. deixar um cumprimento público também. Quando eu vi a revista aqui, vi que a editora chama-se Daniela Risse, né? É a que foi Dani. a nossa aluna também no curso Dani de jornalismo da Unimep, né? Vejam que bem enorme a Unimep fez É para verdade. essa cidade também. É verdade. Adolfo Fruto, Bruno Fruto, Dani Fruto e tantas outras pessoas que talvez colaboraram também com esse projeto, né, Dani? E que falta nos fará Luiz Queiroz, a Unimep, né? O que será de Piracicaba do futuro sem essa Unimep? Que não só na nossa área de comunicação, mas no direito, na administração, na saúde, né? Teve um papel fundamental para o desenvolvimento de Piracicaba, como o Luiz Queiroz sonhou lá atrás com a escola agrícola, Isso, né? E que pena, né, o fechamento da Unimep, uma tristeza imensa, acho que para todos. A Beth também frequentou lá no curso de letras, né, Sim, Beth? sim. Psicologia também. Psicologia. Mais um ano. Então, quer dizer, você abre uma discussão sobre passado e futuro E na sobre cidade. educação, que acho que é o Sobre principal educação, papel do né? PSEG como instituição. O PSEG deu todas as condições para que a gente tivesse a estrutura do evento pautada pelo olhar institucional. Então, o PSEG cuidou de todo o sistema por meio do Linka, que é uma plataforma do PSEG para a criação de eventos, sejam gratuitos ou com ingressos comprados. A gente tem as duas modalidades. Alguns eventos nossos são gratuitos para convidados e outros são a visita ao evento, ela tem um ingresso, né, com várias opções, inclusive as opções muito acessíveis. E o PSEG cuida disso. O PSEG nos ajuda no registro documental do evento por meio das gravações de podcasts. O PSEG traz uma série de luzes da educação para um evento como o nosso e entende a importância não só de um patrocínio, não é isso não, é de resgatar a memória de Luiz de Queiroz, o âmbito do nascimento da Exalc USP e o âmbito das margens, né? O PSEG está às margens do Rio Piracicaba e os grandes empreendimentos da nossa cidade, de alguma maneira, estão em torno do rio. Isso é um privilégio para nós, como moradores da cidade, mas principalmente por uma história que segue sendo escrita, né? Pois é. Isso. Quando a gente veio bater a porta do Daniel Sonoda para trazer o nosso Café com o Dorfo para cá, ele falou: Dorfo, o espaço é seu, faça o que você quiser, desde que o primeiro convidado para o programa seja o Bruno Chamonchuk. Para ele Olha contar. só. Ele está nos abrindo. Sonoda. Olha lá, olha lá. Ele está nos abrindo uma perspectiva. O PSEG tem feito um trabalho pedagógico de Sim. difusão dos seus cursos, maravilhoso. Mas nós não estamos falando da história de Piracicaba, né? E o Bruno está nos abrindo com esse capítulo, com esse projeto, o reencontro, né, do velho empreendedor Luiz Queiroz com os desafios do PSEG daqui para o futuro. Então, missão cumprida. Tá, então, gratidão imensa ao Daniel, né, Sonoda, pela oportunidade de estarmos todos aqui. E a todo o time, Mas, as pessoas aqui é. são gentis, são São curiosas, pessoas. são Profissionais, São. Isso, e profissionais. O que profissionalíssimos. você ia falar? Agora eu ia dizer que, infelizmente, tudo tem um começo e tem um fim. E a previsão é que vai finalizar o Village Art Decor em agosto, que vocês estarão encerrando. E aí, qual a continuidade do casarão? Me diz aí. Eu acho que a história se abre para que as grandes surpresas se manifestem.
A gente nunca pode prever, como não prevíamos que abriríamos isso, quando as pessoas ficaram sabendo, se tornaram inquietas, ansiosas e felizes, né? Então eu acho que a gente precisa também dar oportunidade para que a história se manifeste no seu curso. Não temos essa resposta, mas certamente estamos alertas para que mais 157 anos sejam escritos e quantos desses 157 anos nós ainda estaremos aqui, né? Cada Está um na sua lançada a história. semente, né? É. Bruno? Isso. Tá E nas lançada. mãos do Bruno, que é um vulcão em erupção de criatividade, vai Viu? vir muitas surpresas E eu aí esqueci de pela um frente. detalhe, Beth, da personalidade do Bruno. O qual Em é? dezembro, Ah, quando sim, chega dezembro, maravilhoso. É, ele isso tira Ele encarna o férias, papai. né, dessa agitação É, que ele faz. É. Ele não faz mais Ele nada em assume o dezembro. Ele papai. vira Papai Noel oficial de Piracicaba com a Ah, Vanna que lindo. Narval. Eu já fui É, E isso nessa. sai show. cantando Eu por saio cantando, aí. fazendo show. É lindo, lindo. Divertido, galera. Agita-se. Eu assisti os dois últimos na Santa Casa, né? Quando vocês Foi fizeram. bonito. No friozão da Santa Casa, lá a gente batendo palma. É um pra trabalho ele. artístico que eu me realizo, né? Eu consigo pôr o lado artista de palco, que também não é fácil, porque você precisa de toda uma equipe de produção, né? Mas eu conto com isso e fico sempre muito feliz. Então, acho que a gente vai seguir. Já são 26 anos, esse é o 27º ano Que você participa? que eu participo, que eu realizo, Ele, né? ele começa na sociedade italiana, né, Bruno? É, a gente começou na Rua Governador, Na no ano 2000, numa casinha, que é a casinha do Juliano Dorisotto, meu amigo. E aí, no ano de 2001, a gente reformou a Sociedade Italiana. E aí é curioso que, além da parte artística e de comunicação, naquele ano de 2001, foi o primeiro imóvel, com 19 anos eu tinha, o primeiro imóvel histórico, que a gente já colocou as mãos e eu já na comecei... sociedade italiana. Uhum. E a gente teve que exercer aquilo com tanto respeito, com uma arquitetura consciente, com profissionais, fornecedores, tinta especial. Então, veja, de 2001 para 2026 são 26 anos que eu fiz inúmeros, sei lá, uns 10, 12 imóveis históricos. Então, a resposta está aí, né? Hoje eu estou preparado para abrir as portas desse palacete, dessa joia da arquitetura, que se você for lá, você não vai encontrar nada errado que a gente tenha feito. E isso eu tenho orgulho de dizer. Pode vir 20, 30, 50, 80, 200 mil pessoas. Não vai achar porque não tem. É muito simples. Pode procurar, não vai achar, não vai ter. Então eu acho que isso é a maturidade de 26 anos, 25 anos de trabalho. Luiz de Queiroz Um ligou para mim essa noite e mandou te agradecer. Viu, dona Foi por Hermelina? carta? Não, WhatsApp? não, foi no sonho. Ele veio no sonho. Ele e dona Hermelina. Ufa! Você vai conversar com o Bruno amanhã? Falei, vou, tio. Vou, tio. Você manda um abraço para ele, então. Fala que eu estou muito feliz, muito honrado com essa homenagem e que minha casa fique aberta para outras descobertas, né, sobre cultura. O sobre sonho história. estava longe. Tava. Uma pessoa com 80 anos sonhou a vida inteira em conhecer isso. Hoje, eu estou recebendo criança de 5 anos de idade. Qual que é a diferença da memória de uma pessoa de 80 anos para uma pessoa de 5 anos? São 75 anos. Que conta é essa que a gente faz na história da cidade que diz o seguinte: o sonho de abrir definitivamente a casa, respondendo a sua pergunta, pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Não vai precisar, talvez, de 150 anos. A gente tem que deixar o rio correr. É. E a energia da Fluir. prosperidade Das águas acontecer, né? rolarem. Vamos deixar rolar. Nota 1001. Dá a mão aqui. Reiterada, reiterada. Ei! Aí, gente. Viva Obrigado pelo carinho. Obrigada. Parabéns. Foi uma delícia esse O papo. café Ai, com que o Dorfo é lindo. seu. Quando Isso é precisar, maravilhoso. estamos aqui. Não, eu já quero a cafeteria do Dorfo. Já. Vamos resolver isso. Vou abrir na próxima vilagem. Vai ter o café com o Dorfo na vilagem. Com o apoio do Morro Grande. Tava delicioso o, O café cafezinho. tava mesmo, tava muito bom. Pessoal, muito Obrigada. obrigado. Vamos fazer a parte cultural. Vamos Agenda. agora encerrar com a nossa agenda cultural, que a isso. Amanda... Agenda da semana do mês de julho. Mas antes da gente falar da agenda cultural da semana, Bruno, eu separei aqui 2 eventos do Village para falar. Isso. Pra gente falar também, Pode né? Pra falar. gente anunciar que vai ter uma serenata brasileira
no dia 18 de julho. E- Vai ser incrível, imperdível, né? Isso, é a Júlia Simões com o Alessandro Júlia Penese, Simões, que um maravilhosa. grande violonista, e a Júlia Simões, uma grande cantora, minha amiga, vão fazer um grande show ali na fachada do prédio. Este Uhum. show faz parte de 5 shows que fecham a casa, a visitação não acontece no momento do show, Uhum. monta-se Que é uma só- plateia na fachada, Sim. e a fachada se torna o palco com luz e Viver o show esse acontece. momento, né? É. Viver o momento da serenata. E também separei aqui para encerrar o Village, Aninha Barros, dia Aninha 6 de agosto. 6 de agosto, os 30 30 anos de carreira da Aninha. Aninha Barros. Não vai ser o samba da Aninha, vai ser entre as atividades da Aninha, tem o samba da Aninha, mas vai ser a história de carreira da Aninha, Nossa. contada por meio de um show musical Que legal. completo, com uma banda grande e tudo isso. E tem um show que você ainda não tá sabendo, que eu vou contar em primeira mão aqui para vocês, que é no dia 31 de julho, o Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Ah, Piracicaba que lindo. vai à fachada do prédio para comemorar o aniversário de De Piracicaba. Piracicaba. Ah, que Legal. lindo, Nossa. Bruno. Obrigada, Eu né? que agradeço. Que honra, né? A gente tá... Primeira Dia mão. Primeira 30 mão, aí, né? eu Estarei lá. Vai. Estaremos lá. Estaremos. Então agora vamos lá, vocês vão ficar na tela aí com os eventos da semana, que vai ser na sexta-feira, dia 10, teremos no Teatro do Engenho o Estúdio 415, que apresenta Telas Vivas, uma homenagem a Van Gogh e Monet. Depois nós teremos dia 11, a Galeria 3, até dia 11, aliás, você pode estar visitando na Galeria 3 uma exposição Arte através das lentes, e essa exposição fica aberta das 11h30 às 6 horas da tarde. Sexta e sábado, 10 de julho e 11 de julho, teremos Festa Julina, Paróquia Santa Cruz, no São Dimas, e também no Salão da Igreja Matriz, em Santa Terezinha. Também teremos no domingo, dia 12, às 7 horas da noite, no Teatro Losso Neto, stand-up Afonso Padilha, para você rir muito nesse final de semana. E também teremos no domingo, dia 12, um pouco antes, às 4 da tarde, para você curtir com as crianças no Teatro do Engenho, a Casa Mágica da Gabi. Um abraço a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Beth. Obrigado, Amanda. Obrigado, Evaldo, da Tribuna, Marcelo, da Folha, Alexandre Neder, do Democrata, o argentino do Jornal Regional e, em especial, aos amigos aqui do PSEG e da Rádio Piracicaba. Na semana que vem, X Martins cantando e contando um pouco sua história, sua vida, sua trajetória na música aqui em Piracicaba. Até lá, um abraço a todos e até.